Olá, gente, bom dia para todo mundo. É um prazer estar gravando esse primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos que o Thiago Marques me desafiou. Isso é muito bom para mim, envolvendo toda a parte de Life Sciences, ciências da vida, ligada à ciência de dados, que é um tema muito quente hoje em dia. Vamos lá direto ao ponto, né? Porque temos um tempo limite aqui. E o tema do primeiro vídeo que eu escolhi é esse tema aqui, de Darwin aos grandes bancos de dados, e com certeza vai deixar muita dúvida, mas especialmente muita curiosidade para os próximos 2 vídeos. Meu nome é Júlio, e é um prazer estar conversando aqui com vocês nesse canal que, se não me engano, tem mais de 13 mil seguidores. E abraço ao Thiago. Vamos lá então, gente. Só lembrando, ó, o nosso código genético, como está nesse primeiro slide, tem 4 letrinhas, ó, A, T, G e C. E lembram que o nosso alfabeto, o alfabeto ocidental, tem 26 letras. Então, olha que interessante. O alfabeto ocidental tem muito mais letras, ou caracteres, como queiram, que o nosso código genético. Só que o código genético, o nosso que eu digo de todos os seres vivos, formado por apenas 4 letras, que representam 4 estruturas químicas, é muito, mas muito mais complexo. Vamos deixar um pouquinho de curiosidade para vocês a respeito do que tudo isso significa e o que a gente pode fazer com tudo isso, como a gente pode entender tudo isso. Beleza. Começando por Darwin. Darwin nasceu em 1809, no século retrasado, mas sim, ele é o pai da teoria sintética da evolução. Ele é o cara que desvendou como os seres vivos evoluem, ou como boa parte da história da evolução acontece. Mas, rapidamente, onde é que nós estamos agora, hein, pessoal? Vamos lá. Tem alguns marcos históricos que eu quero frisar aqui para vocês. Eu não vou ficar falando do Mendel, que é o pai da genética, sim, ou que estudou ervilhas, e eu vou pular direto para esse ponto. 1953, meados do século passado, grandes cientistas, James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins e Rosalind Franklin, desvendaram a estrutura do DNA. Até então se sabia que sim, o DNA era a substância química que está lá dentro da célula e que estoca o nosso código genético, a informação que determina nossas características. Mas como é que era estruturado esse DNA? Esses 4 grandes cientistas e talvez outros colaboradores desvendaram. 1953. Seguindo adiante, vamos dar um salto lá para a década já final da década de 70. 2 brilhantes cientistas, o Walter Gilbert e Frederick Sanger, o Gilbert Sanger, inventaram métodos para o sequenciamento, ou seja, para desvendar qual é a sequência de DNA, qual é a sequência dessas 4 letrinhas e de que modo elas estão organizadas no DNA de todos os organismos. Legal. Vamos saltar para um ponto já em meados da década de 80, que é os famosos bancos de dados. Tá, mas e aí, Júlio? Em 1953, aqueles grandes cientistas inventaram a estrutura do DNA, final da década de 70, aqueles cientistas inventaram como é que a gente entende como está estruturada, organizada a sequência de DNA dos cromossomos dos mais variados organismos, mas para onde é que vai essa informação? Para bancos de dados, que eu vou retomar em seguida. Não vou entrar no mérito dessa questão, eu já vou pular para um projeto que foi revolucionário, liderado por essas 2 grandes figuras, o Francis Collins e o Craig Venter. Eles trabalharam no começo em colaboração, depois acabaram brigando, que é natural do contexto humano, né, a disputa, a competição, mas no começo desse século foi desvendado que o ser humano, estou dando exemplo aqui de um organismo que somos nós aqui, eu represento e vocês todos a espécie Homo sapiens. O ser humano tem 3 bilhões de nucleotídeos, tem 3 bilhões daquelas 4 letrinhas e aproximadamente 20 mil genes. Uau! Só que é o seguinte, gente, esse projeto com a tecnologia, e um ponto importante, a tecnologia que tinha na época, na década de 80 e na década de 90, gastou aproximadamente 3 bilhões de dólares e demorou um pouco mais de uma década para desvendar como estavam organizadas essas 4 letrinhas ao longo de 3 bilhões do que a gente chama quimicamente de nucleotídeos. Uau, fantástico isso, né? Mas se gastou muito, um esforço fantástico, grandes cientistas, e poderia ter sido bem menos. Mas será que existiram soluções mais otimizadas, mais rápidas a partir de então? Sim.
tem sempre um começo, né? Tudo tem sempre um começo, e a partir desse começo, a partir dessa inovação, outras inovações vão vindo. Aliás, inovação é um termo bem atual, né? Para entender um pouquinho melhor desse papo, dessa conversa de biologia molecular, a gente precisa entender um pouquinho como é que é o fluxo da informação genética, como é que é o fluxo da informação molecular dentro da célula, de qualquer organismo, gente. Até que prove o contrário é esse aqui. O DNA ele sofre um processo chamado de replicação, ou seja, é feita uma cópia dele mesmo, quando a célula se divide, o organismo ou está se dividindo ou está crescendo, tá? Ele é convertido numa molécula chamada RNA e depois numa molécula chamada proteína. E são essas proteínas que vão determinar as características que nós geneticistas, chamamos de fenótipo. Cor e forma do cabelo, tamanho e forma do nariz, tamanho da mão, altura, propensão a doenças ou não, enfim, milhões de características. Eu estou dando o exemplo do ser humano. Poderia dar o exemplo da cor da folha de uma planta, do tamanho do chifre do gado, do quão rápido o guepardo, a chita, corre lá nas savanas da África, e assim vai. Do quão resistente uma bactéria pode ser uma droga ou não. Mas enfim, esse fluxo da informação hoje, já vamos chegar lá, ele é conhecido como, a nível de DNA, como genômica ou metagenômica, transcriptômica e proteômica, ou seja, são ciências que surgiram para inovar e possibilitar a análise em grande escala de todo um conjunto de informação genética ou molecular que os organismos têm. Seguindo adiante, gente. Saiu um artigo numa revista famosíssima chamada Science, lá em 2001, tá a referência ali, tá? E antigamente, antes de 2001, se você clonava um único gene, desvendava a sequência das 4 letrinhas desse único gene, por exemplo, o gene que determina a proteína insulina, que está envolvida em regular o nível de glicose no nosso sangue e outras questões fisiológicas, e assim impedir que nós venhamos a desenvolver diabetes ou não. Né? Se tem algum defeito nesse gene, a pessoa pode desenvolver potencialmente o famoso diabetes. Então você clonava esse gene e ficava famoso. Hoje não, gente. Hoje clonar o gene é só menos uma figurinha assim valiosa, que dá um trabalhão para fazer isso, mas hoje o que vale é você entender todo um conjunto de dados que pode ser gerado por alta tecnologia, que eu já vou tratar a seguir, e que nós aí chamamos então, de genômica, todas as ciências ômicas, né? Mas deixa eu dar um exemplo. Qual a quantidade de informação nucleotídica já desvendada por espécie? Olha a nossa espécie. Então nós temos 23 cromossomos, onde se distribuem aproximadamente 20 mil genes que determinam proteínas. Tá? Não vou entrar em outros detalhes que não temos tempo aqui, também não é nem o mérito da questão. E aproximadamente 3 bilhões de nucleotídeos. Que maravilha! Mas como é que a gente vai entender esses 3 bilhões de nucleotídeos? Para que eles servem? Interessante, não é? Então, como essa informação está sendo obtida e sistematizada? Opa, surgiu uma ciência como consequência do projeto Genoma Humano chamada de bioinformática. Ela é uma necessidade atual. O que está envolvido em torno do conceito de bioinformática? Ciências como estatística, matemática, biologia, medicina, programação, e eu botei uma seta ali, ó, especialmente, ó, bancos de dados, onde você organiza, sistematiza e de onde você retira a informação para estudar qualquer organismo vivo que seja. Ou fósseis, né? É interessante. Mas quais são os pilares mesmo, Júlio, da bioinformática? Computação, a biologia e a estatística, que usa diversas linguagens de programação, o poder da estatística e, sim, o fundamento da análise biológica. É um novo modo de ensinar e compreender a biologia, de onde você extrai como é que está organizada a informação lá no DNA e passa para o banco de dados. Mas como é que se faz isso? Como é que eu obtenho esses dados? Eu tenho que amostrar do organismo que eu tenho interesse em estudar, fazer o processamento dessa informação no laboratório, levar para essas tecnologias, lembra lá, de sequenciamento e estocar em bancos de dados. As tecnologias de sequenciamento elas evoluíram muito. Só para vocês terem uma ideia, os métodos lá do genoma humano eles eram capazes de sequenciar cada vez, a cada corrida que a gente chama, tecnicamente falando, 384 letrinhas. Hoje é possível sequenciar 160 milhões de nucleotídeos por cada corrida. Gente, o número de informação gerada por essas novas tecnologias de autoprocessamento de informação molecular
simplesmente foi na 10 na alguma coisa power, né? Aumentou em muito a potência e a capacidade de gerar informação. Ok, mas para onde é que vai toda essa informação? Para grandes bancos de dados. Deixa eu dar um exemplo prático, é o famoso GenBank. O GenBank hoje tem aproximadamente 300 mil espécies descritas. Sabe o que é ter informação molecular, informação do DNA, ou total ou parcial de aproximadamente 300 mil espécies descritas? É muita informação, é muita coisa. Como é que a gente entende isso? Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu quero informação de novo, lembra do gene da insulina? Então eu coloco aqui, ó, deixa eu ver o cursor, eu coloco aqui, escrevo insulin em inglês, tá? E vai aparecer que está no cromossomo 11, o gene, um dos genes que determina a insulina. Ele vai me dar um detalhezinho especificamente que parte aqui, ó, que aqui está o cromossomo diagramaticamente mostrando que parte do cromossomo está, que diz sim, aqui está a insulina e outros vários genes. E você pode, esse banco é público, você pode obter aqui, ó, a sequência de letrinhas do gene para insulina. Isso é público, gente, isso é acesso público. E começar a estudá-la de diferentes formas possíveis. Tem um outro projeto interessante que é o 1000 Genomes, que sequenciou até agora o DNA de 2.504 pessoas, de 25 grupos étnicos diferentes. Tá, Júlio, mas e para que isso serve? Gente, para entender toda a diversidade humana que tem no planeta, nos mais de 7 bilhões de seres humanos, chegando de repente a perto, aproximadamente 7,5 bilhões de seres humanos. Então é um projeto fantástico. Seguindo adiante, quais são as aplicações da bioinformática, Júlio? Mas para que serve essa tal de bioinformática? Determinar paternidade, análise forense de algum crime. Na saúde humana tem áreas fantásticas, como a nutrigenética, a nutrigenômica, ou seja, entender com base no sequenciamento, no mapeamento de todos os genes do meu DNA, já que facilmente hoje se sequencia o DNA de um organismo em poucos dias e se obtém toda uma análise de bioinformática talvez em poucas semanas de um único indivíduo ou de tantos indivíduos quanto forem demandados, e se direciona qual tipo de nutrição, de alimentação essa pessoa potencialmente pode vir a ter. Uma implicação fantástica, né, para a saúde humana. Outras aplicações na determinação no que avança a passos largos, chamar de medicina personalizada, entender quais são os genes, na verdade quais são os alelos, né? Não quero entrar no mérito dessa questão, talvez no segundo vídeo dessa playlist de 3 vídeos, quais são os alelos que eu carrego, que o meu vizinho não carrega, que um outro grupo étnico não carrega, que determinaria usar aspirina, usar uma outra molécula para tratar uma determinada e potencial doença que eu estou tendo ou manifestando. Tá? Farmacogenética, farmacogenômica também, está muito relacionada à medicina personalizada. A saúde ambiental, tem uma área fantástica que é a metagenômica, eu posso ir numa lagoa, num rio, no mar, num solo e sequenciar o DNA de vários organismos ao mesmo tempo, e assim entender qual é o papel que esses organismos estão tendo no ecossistema. Aliás, ecossistema é um termo de startup, né? Achei fantástico quando eu comecei a acompanhar o lance das startups e ver muitos termos ligados à evolução e aos sistemas biológicos. Seguindo adiante, gente, na parte de conservação de espécies, essas tecnologias fantásticas de sequenciamento de DNA e a geração desses grandes bancos de dados por consequência dessa capacidade fantástica de sequenciar num curto espaço de tempo e gerar um número gigantesco de informações. Então o ser humano ele evoluiu, não posso dizer especificamente dos macacos, mas com um parentesco sim, chegou até a essa fase de começar a entender um pouco da sua vida, do seu contexto e estocar informação num computador, mas hoje o ser humano saltou para um smartphone, né? Você tem um mobile, você tem um computador na sua mão, né? Seguindo adiante, gente, tem uma pergunta. Será que o ser humano, quem está envolvido com a parte de estudar ciências da vida e dados, tem capacidade de gerenciar e compreender de forma unificada essa imensa quantidade de dados que estão sendo gerados? Gente, nós precisamos então de cientistas de dados. Sejam bem-vindos então a essa minha playlist, muito obrigado.